Pensadores da Nova Esquerda. Roger Scruton. Capítulo 11. Jünger Habermas. Um inglês ou um americano podem ocasionalmente se referir às autoridades esquerda da política, fazendo menção não apenas aos socialistas mais influentes que ocuparam posições de poder, mas também à notável rede de comunicação e afinidade que os permite agir com um corpo, bloqueando o saudável movimento de reação e mantendo o ritmo do progresso social. Por mais curioso que este fenômeno possa ser, ele é, contudo, suficientemente novo e limitado em seus efeitos para escapar à percepção leiga, e a frase autoridades da esquerda ainda é pronunciada em tom de brincadeira, sem intenção de ser levada a sério. Não tanto na Alemanha Ocidental, onde o Etablierte Link domina a vida das universidades e não pode ser motivo de riso, sem que isto soe como uma blasfêmia ao Deus Supremo. Depois da guerra, um certo tipo de marxismo que se portava como verdadeiro opositor do nazismo deu voz às correntes intelectuais que tinham sido forçadas por Hitler a permanecer na clandestinidade e as reivindicou como suas. De volta aos escritórios que tinham sido miseravelmente ocupados por uma década, a inteligência iniciou a longa tarefa de fumigação. Currículos, sílabos, literatura, a retórica pró-ariana foi eliminada de tudo e os ídolos vulgares do nacional-socialismo foram lançadas de seus pedestais acadêmicos de volta à sarjeta de onde tinham vindo. Em substituição, surgiu um novo ídolo, o humanismo marxista da escola de Frankfurt. De início, o ídolo foi toscamente forjado com materiais que tinham sido embarcados às pressas em direção à América, durante as turbulências anteriores à guerra. Mas, gradualmente, o processo de manufatura foi refinado e, juntamente com o crescimento industrial alemão do pós-guerra, veio o novo intelectual de Frankfurt, delicado, polido e reproduzindo, como o BMW em muitas variedades complementares, cada uma tecnicamente perfeita e com uma tabela de desempenho que superava a dos rivais franceses e ingleses. Ernst Bloch deu lugar aos modelos mais simplificados de Horkheimer e Adorno, os quais, por sua vez, foram substituídos por protótipos funcionalmente perfeitos, os burocratas acadêmicos da nova esquerda. Típico destes burocratas é o filósofo social Jünger Habermas, cuja influência acadêmica hoje se espalha por todo o mundo civilizado. Quando Habermas e sua geração chegaram ao poder nos anos 1960, as universidades alemãs já tinham sido efetivamente expurgadas de sua velha guarda. Novas instituições estavam sendo fundadas e as indústrias que tinham se beneficiado da expansão econômica estavam cuidando de seu fortalecimento. Este dinheiro consciente era pago sob a perspectiva de que as universidades deveriam sustentar a oferta de intelectuais de esquerda, comprometidos com uma visão de mundo cosmopolita e hábitos a representarem seu país nas conferências internacionais da... agora vamos lá, nome é comprido. Geisteswissenschaften. Eu acho que é isso. As fundações alemãs escoavam seus recursos para as causas educacionais progressistas, como uma generosidade e um espírito público que não se viam desde o período do rearmamento alemão. Na verdade, poderíamos dizer que este era o período do rearmamento moral alemão, o qual se baseava seguindo a lógica da dialética negativa, na sistemática negação do que tinha vindo antes.
As escolas, universidades e igrejas alemãs emergiram no processo como um bloco histórico solidamente composto, para usar o jargão de Gramsci. Uma autoridade de controle tinha sido formada, dedicando-se à sua própria reprodução mecânica e à erradicação das ideias reacionárias. Sob a proteção deste bloco nasceram primeiro os Ostpolitik, de Willy Brandt, e depois nova política de massas dos Verdes, ambas exibindo a espécie de otimismo imaturo que, em épocas melhores, os professores universitários consideravam-se no dever de destruir. As autoridades da esquerda, por outro lado, reconheciam apenas um dever intelectual, o de afastar o velho Verduklung da cultura nazista e substituí-lo por uma visão radical da emancipação humana, sintetizando o novo destino histórico de uma Europa unida e progressista. A parte difícil da tarefa, que não poderia ter sido realizada sem a indústria e o gênio organizacional herdados da Prússia, era a burocratização da ideia radical. A mensagem marxista estava enterrada em papéis. Os estudantes eram obrigados a apresentar documentos e mais documentos de reflexões marxistas, e o dissenso e a divergência estavam restritos às diferenças mais superficiais no resultado final do aprendizado. Por estes métodos, a visão radical foi fixada no campus, inamovível, tornando-se uma parte da ordem oculta da universidade, de forma análoga ao espírito da produção no mundo, além de seus muros. A escola de Frankfurt forneceu um ponto de regresso favorável a este processo burocrático e uma constituição não escrita que pôde legitimar seus decretos. Primeiro, a escola era um produto nativo alemão, um lembrete necessário da velha Wissenschaftliche Gesellschaft, que os nazistas haviam tentado destruir. Segundo, ela tinha estabelecido ligações internacionais, assentando raízes na América e até mesmo fornecendo aos liberais californianos seu principal guru, na forma de Herbert Marcuse. Terceiro, o marxismo humanista, a verdadeira alternativa ao estilo soviético, foi em grande parte uma invenção da escola de Frankfurt. Por fim, e mais importante, a escola via em Marx não o profeta de uma nova ordem, mas o crítico das coisas como são, o qual dera seguimento a uma tradição germânica de reflexão sombria sobre a cultura e a sociedade adjacentes, e que, além disso, resgatara a filosofia de sua impotência, fazendo dela um vigoroso agente de mudança. A ideia predominante da escola está contida no título de um livro escrito por Max Horkheimer durante seus anos de exílio na Colômbia. Zur Kritik der instrumentalen Vernunft, crítica da razão instrumental. De acordo com Horkheimer, o mundo capitalista apresenta o triunfo da razão, ou melhor, de uma espécie tipicamente burguesa de razão, por meio da qual todas as coisas são recriadas à imagem da classe média emergente. A razão instrumental considera todo problema como um problema de meios, e seu mundo é um mundo sem finalidade. Neste mundo, o trabalhador é alienado, fragmentado, apartado da verdadeira natureza humana por uma ordem social que o condena ao fardo da produção pela troca. Na ordem burguesa, o produto do trabalho é o meio para aquilo que por ele se troca. E o bem em si não tem qualquer significância, além do seu valor de troca. O dinheiro, que nas palavras de Marx é valor de troca cristalizado, simboliza o pensamento instrumental. E em um mundo estruturado pelo dinheiro, a vida humana é tiranizada pela autoridade das coisas. Esta tirania tem muitas formas. O fetichismo da mercadoria, identificado por Marx,
o ritual opressivo da produção, a mortificadora obsessão por tecnologia. Mas em qualquer uma das formas ela envolve o triunfo dos meios sobre os significados e a marginalização da verdadeira vontade humana, a qual, descolada das finalidades de sua existência, vagueia livre e sem propósito de coisa a coisa. A causa disto é multiforme, como seus efeitos. A culpa reside primeiro nas relações burguesas de produção e, por consequência, na propriedade privada dos meios de produção, da qual as relações de produto dependem. Ela também reside nas instituições que compõem a base da economia e que consagram as preocupações impessoais do trabalho e da tecnologia. A razão em si encontra-se corrompida pela ordem burguesa e perde seu foco natural na vida humana. O humanismo não pode nunca ser apenas um meio. Deve sempre ser entendido como um fim em si mesmo. Para a razão burguesa, portanto, o humanismo é estritamente imperceptível. A verdadeira filosofia crítica é aquela que, voltando ao olhar da filosofia sobre ela mesma, consegue ver as fontes envenenadas de seu próprio raciocínio. Em outras palavras, a filosofia crítica é aquela que Marx, não o Marx tardio do Capital e das teorias da mais-valia, mas o primeiro Marx, que tentou reconhecer no pensamento dos hegelianos a operação secreta de uma ordem social hostil. Ao levar a filosofia de volta à sua base material, expondo os segredos de sua própria produção, vemos um tipo de raciocínio que ele pode não fazer outra coisa senão tacitamente reafirmar a ordem social corrupta que o produz. E percebendo isto, vamos até a filosofia, chegando à teoria crítica para descobrir a verdadeira possibilidade de emancipação, que inicia com a emancipação do pensamento em si. O pensamento precisa ser liberto do domínio da razão instrumental e, portanto, da tirania oculta das coisas. A ancestralidade intelectual desta visão, que apresentei em linhas gerais, é impecavelmente respeitável, impecavelmente alemã, e se quisermos usar o termo, impecavelmente burguesa. A teoria crítica de Horkheimer é de fato a filosofia crítica de Kant, reformulada com um instrumento de criticismo social e moldada por marteladas de Marx. Ao imperativo categórico que nos liga, que nos obriga a tratar o humanismo sempre com um fim e nunca como um meio, é adicionada a teoria marxista da produção intelectual, que em sua forma clássica condena o imperativo categórico, taxando-o de ideologia burguesa. Esta síntese já tinha sido feita anteriormente, notavelmente por George Simmel, e em seu grande tratado The Philosophy of Money, 1908. Mas com Horkheimer, ela adquire uma melancolia moderna distinta, assim como uma nova erudição, incorporando aos seus argumentos diversos conceitos da ideologia weberiana, juntamente com referências à cultura alemã, que precedera o eclipse nazista, e reminiscências desta. Horkheimer aponta o caminho por onde o autêntico criticismo germânico pode retornar, revitalizando e adequando ao consumo as teorias de Hegel e Marx. Devemos lembrar que o estilo é paroquial, mas a verdade é propriedade de todo homem. A crítica da razão instrumental contém insights, mas eles são desassociáveis da linguagem que os expressou. Para nós, estes insights vieram revestidos no idioma de Arnold e Ruskin. Foram associados em nosso tempo, não com uma teoria marxista sobre a racionalidade burguesa, mas com o conservadorismo ansioso de F.R. Lewis, cuja crítica da civilização utilitarista expressa, numa linguagem mais concreta e histórica e embasada, o mesmo significado duradouro contido no desenraizamento do Homo tecnológicos. Por ser comum a radicais e conservadores, esta crítica não serve para citar Horkheimer em nenhum dos campos. Apenas a marxização dela lhe assegura suas credenciais. Sem isto, ele não diz nada inaceitável.
a um Ernest Jünger ou em uma Heidegger. A crítica da razão instrumental tem algo em comum, não apenas com o criticismo social de Ruskin e Lewis, mas também com a teoria weberiana da burocracia, e possui um apelo àqueles que sentem oprimido pela vastidão do mundo moderno, cujas leis do movimento parecem nos negligenciar. Introduzida no ambiente receptivo do campus americano, a nova crítica teve sucesso imediato. Marcuse capturou o mercado de Frankfurt com slogans chamativos, da qual tolerância repressiva e universo totalitário da racionalidade tecnológica eram títulos. Mas quando a novidade destes jingles, dignos do Ministério da Verdade de Orwell, passou, os discípulos de Marcuse viram a si mesmos diante de perguntas não respondidas e dúvidas insolúveis. As mesmas questões confrontam o leitor de Horkheimer, Adorno ou Habermas, cuja técnica de vendas mais antiquada falha em dissimular a equivalente tacanhez de seu produto. De que forma o pensamento pode transformar a si mesmo? Refletindo sobre o segredo de sua própria produção? Se a falsa consciência da burguesia envenenou sua filosofia, o que dizer da filosofia que afirma isto? Ela não é também um produto burguês? A esta altura, podemos identificar uma certa qualidade litúrgica nos escritos frankfurtianos. Discursos carregados de retórica encantatória são proferidos contra a ordem burguesa e o pensamento que dela advém, num tom de voz modificado, indicando a proximidade do mistério. Imensos esforços são necessários para resolver esse mistério. O principal destes é o esforço de distração abusiva. Assim, num tratado bem conhecido, Horkheimer e Adorno estendem sua crítica da razão burguesa ao iluminismo em si, pois o iluminismo é a expressão acabada de um mundo dominado por justiça burguesa e troca de mercadorias. Os autores não hesitam perante nada em seus esforços para desacreditar a racionalidade burguesa. O iluminismo foi o verdadeiro produtor. Hegel não disse isso? Do rebanho. O iluminismo é totalitário. A abstração, ferramenta do iluminismo, trata os seus objetos como fez o destino, cuja noção ele próprio rejeita. Ele os liquida. E assim por diante. Diante disso, qualquer um que não seja burguês demais para levantar as sobrancelhas poderia protestar. Vocês não estão exagerando? Porque, afinal, o que é a confiança da escola de Frankfurt no papel redentor da reflexão crítica, senão outra forma de superstição iluminista, assim como o marxismo histórico, ligada às circunstâncias peculiares do novo homem industrial? A crítica da razão instrumental sobrevive em Habermas, mas numa forma minuciosamente burocratizada. Tornou-se parte de um pedante estudo sobre ação estratégica, em trabalhos que cobrem quase todos os assuntos de interesse especulativo. O estilo é vago, irresoluto e sóbrio, como se esperava de um doutor em sociologia. Com o resultado de sua reflexão sobre condição, não sua própria aparência e aplicação, a teoria entende-se como um momento catalítico necessário dentro do nexo da vida social que ela está analisando. Na realidade, ela analisa isto com um nexo integral de limitação do ponto de vista de sua eventual Aufhebung. A teoria, assim, cobre uma dupla relação entre teorias e praxis. De um lado, ela investiga as condições históricas para a constituição de uma constelação de interesses
para os quais a teoria ainda pertence através de seus atos de cognição. E de outro lado, ela investiga o contexto histórico de ação que a teoria pode influenciar através do modo como ela orienta a ação. De um lado, ela está preocupada com a praxis social, que, como síntese social, torna o conhecimento possível. De outro lado, ela está preocupada com uma praxis política que está conscientemente dirigida a derrubar o sistema institucional existente. Somente na última frase, quando a agenda secreta é momentaneamente exposta, Habermas assume sua posição. O resto é uma prodigiosa verborréia. E na realidade, parcialmente compreensível. Um leitor que se depara com Habermas pela primeira vez, confrontando-se com seus hectares de socialismo, sociologismo vazio, pode muito bem se surpreender com a afirmação de que ali, diante dele, está o cerne intelectual da esquerda alemã. Por mais surpreendente que seja, é isso mesmo. E é importante compreender que o estilo burocrático não é sob qualquer critério dispensável. Ao contrário, ele é componente indissolúvel da mensagem. O estilo é o agente da legitimação. Por meio dele é que a crítica habermasiana da sociedade burguesa garante suas credenciais acadêmicas. Aqui, o tédio é veículo de uma autoridade abstrata. O leitor espera nos corredores da prosa de Habermas como um suplicante a quem a verdade foi prometida, embora apenas sob forma abstrata, num documento que talvez já esteja obsoleto. A dificuldade de extrair significado da obra de Habermas é ainda agravada pela estrutura de seus livros, composto de capítulos desconexos e argumentos que não são sustentados por mais de um parágrafo. Cada capítulo parece o relatório de uma comissão designada a tratar de um assunto ao qual é, em ampla medida, indiferente. Representativo desse efeito são 3 trabalhos relativamente precoces: Teoria e Praxis, 1963, Tecnologia e Ciência como Ideologia, 1968, e Conhecimento e Interesse, 1968. O último destes inclui relatórios sociais dos membros do panteão frankfurtiano: Hegel, Marx, Comte, Peirce, Dilthey, Freud, Kant e Fichte. E mostram-nos por que os deuses estão possivelmente descontentes. O que os desagrada é, mais uma vez, a razão instrumental que domina a vida dos terráqueos. Um descontentamento eterno que Habermas assina e carimba com o jargão contemporâneo. Nestes trabalhos, Habermas distingue 2 tipos de conduta social: a estratégica e a comunicativa. A primeira é a razão instrumental do homem comum. A segunda é a produção intelectual do homem do campus. A diferença entre se resignar e calar a boca é apresentada como um produto de um profundo insight teórico. Por trabalho ou estratégia, entendo a ação instrumental ou a escolha racional ou sua conjunção. A ação instrumental é governada por regras técnicas baseadas no conhecimento empírico. Em todo caso, elas implicam predição empírica sobre eventos observáveis, sejam físicos, sejam sociais. Estas predições podem provar-se corretas ou incorretas. A conduta da escolha racional é governada por estratégias baseadas em saber analítico.
Por interação, de outro lado, entendo ação comunicativa, interação simbólica. Ela é comandada por normas consensuais que definem expectativas recíprocas sobre o comportamento e que podem ser entendidas e reconhecidas por pelo menos dois sujeitos atuantes. A distinção é exaustivamente trabalhada, e aqui reproduzi apenas um fragmento da exposição de Habermas. Não obstante, ela pode ser reescrita de maneira mais simples. O trabalho é medido por sua eficiência, o discurso por sua inteligibilidade. Sendo assim, as regras que orientam o primeiro são técnicas, referindo-se às escolhas de meios para um fim. As regras que orientam o segundo são construtivas, como as regras de um jogo, e servem para definir o significado do que é feito. Inegavelmente, há comparações interessantes a serem feitas entre os dois tipos de ação, mas assumir que toda atividade humana é de um tipo ou de outro desmerece muitas questões importantes. A associação política, para muitos conservadores, não deve ser nem comunicativa nem estratégica, mas meramente flexível. É característico de Habermas não dizer se esta distinção é exclusiva, exaustiva ou absoluta. Também é peculiar que, mesmo deixando estas questões cruciais sem respostas, ele as utilize como o principal instrumento teórico de sua crítica anticapitalista. Quase tudo o que é apontado como errado na sociedade burguesa pode ser, no fim, reduzido à operação da ação e do pensamento estratégicos. Enquanto tudo que nos dá esperança de um mundo melhor está contido, ainda que secretamente, no paradigma da comunicação. A emancipação, sugere Habermas, é, em primeiro lugar, a emancipação da linguagem, ao mesmo tempo que esta afirmação soa um tanto paradoxal, vinda de um escritor cuja linguagem se apresenta encarcerada por tecnicismo sem sentido. Ela carrega a autoridade distintiva de uma tradição. Ela repete a aspiração original dos frankfurtianos, qual seja a de romper as algemas da cultura burguesa por meio de pura teoria. Antes de examinar este programa revolucionário, no entanto, devemos observar um aspecto importante da definição supracitada. Ela é, na verdade, a combinação de obviedades inúteis. Estes prognósticos podem mostrar-se corretos ou incorretos, e saltos de pensamentos radicais e injustificados. O que começa como ação instrumental, de repente se transforma em escolha racional, que por sua vez assume a forma de regras técnicas fundada no conhecimento empírico. Mais tarde, a definição ainda é ampliada para regras de preferência e procedimentos de decisão. Movimentos associativos semelhantes ocorrem nos outros trabalhos de Habermas deste período. Por exemplo, a análise empírica revela a realidade do ponto de vista do controle técnico possível sobre os processos identificados da natureza, enquanto a hermenêutica mantém a intersubjetividade do entendimento mútuo da ação possível. No sistema comportamental da ação instrumental, a realidade é constituída como a totalidade do que se pode ser experienciado do ponto de vista do controle técnico possível. A realidade que é objetificada sobre estas condições transcendentais tem sua contrapartida em um modo de experiência especialmente restrito.
A linguagem de expressões empíricas analíticas sobre a realidade é formada sobre as mesmas condições. Ainda que seja difícil entender o significado dessas passagens, é fácil adivinhar seu objetivo. Elas reúnem no escopo de uma única dicotomia todas as distinções subsidiárias que dão substância à crítica anticapitalista de Habermas. Pensamento radical é pensamento dicotômico. E avançamos na teoria radical. Pensamento radical é pensamento dicotômico. E avanços na teoria radical consiste no amalgamento de pares opositivos em um ou outro lado da dicotomia fundamental. A oposição será expressa em inúmeras formas: o capitalismo versus socialismo, burguês versus produtor, razão técnica versus teoria crítica, objetivo racional versus comunicação. Mas o significado permanece o mesmo. O mundo real é a expressão acabada do mal, enquanto o mundo irreal do socialismo é onde se condensa o bem. Em Habermas, a dicotomia é burocratizada e expressa na linguagem oficial da sociologia alemã. O instrumental é alinhado com o técnico, o empírico, o analítico, o comportamental, o decisório, o objetivo, e confrontado com o comunicativo, o hemenêutico, o intersubjetivo, o normativo. Mas o objetivo permanece inalterado. Por este alinhamento, que nada mais é, sem dúvida, do que um substituto para o pensamento, Habermas constrói algo como uma máquina judicial que acusa a sociedade burguesa de toda falha desumanizante e atribui ao ideal secreto da ação comunicativa todos os sucessos humanos. Assumindo esta crítica capitalista de forma de vitória fácil, Habermas está apto a reafirmar a velha promessa radical, qual seja: a busca da felicidade poderia um dia significar algo diferente. Por exemplo, não o acúmulo de objetos materiais dos quais alguém dispõe privadamente, mas algo sobre relações sociais, na quais a mutabilidade predomina, mutualidade predomina, e a satisfação não significa triunfo de um sobre as necessidades reprimidas do outro. Esta é a feliz condição de ser alcançada pela emancipação da linguagem. Habermas acredita que é na linguagem e por meio dela que a base das estruturas sociais alienantes pode ser combatida e superada. Esta crença encoraja-o a embarcar em novas tarefas de longo alcance, de modo que seu mais recente trabalho consiste em uma adesão oficial aos trabalhos de linguistas e de filósofos da linguagem, disfarçada sob a forma de uma teoria da pragmática universal. Agora Habermas introduz a utopia socialista no jargão incompatível de Oxford. A estrutura da comunicação em si mesma não produz limitações, somente se, para todos os participantes possíveis, há uma distribuição simétrica de oportunidades para escolher e para aplicar atos de fala. Se levarmos estes pronunciamentos a sério, e afinal sua pretensão de linguagem científica pede que o façamos, não podemos deixar de tirar conclusões singulares. Emancipação linguística significa calar sua boca, no mundo em que todos têm oportunidades iguais. E aí está a armadilha em que caem os socialistas. Liberdade definida como oportunidades iguais, chances simétricas, é de fato um tipo muito peculiar de liberdade.
visto que você só pode alcançá-lo assegurando que todos se encontrem igualmente constrangidos. Por assim dizer, a emancipação linguística de Habermas poderia ser obtida pela manutenção do silêncio universal. Mas não está realmente nos planos de Habermas ser tomado ao pé da letra, e a linguagem científica não passa de um espasmo nervoso. Um novo carimbo legitimador que ele não sabe manusear e aplica de cabeça para baixo. A verdadeira intenção de Habermas é argumentar o favor da democratização do discurso e do consenso alcançado sobre um discurso universal e irrestrito. No mundo ideal haveria uma espécie de impetuosidade expressiva universal, um grito desimpedido, no qual, no entanto, uma sinfonia podia ser distinguida ao longe. Na medida em que dominamos os meios da construção desta situação de fala ideal, podemos conceber as ideias de verdade, liberdade e justiça que penetram uma nas outras, embora, é claro, somente como ideias. Mas a última frase contradiz a promessa radical. Qual o valor da verdade, da liberdade e da justiça, se elas não passam de ideias? Mesmo assim, Habermas é determinado. Para ele, os hábitos de discursos existentes são, em comparação, constritos a um nível tolerável, em particular porque são capazes de impedir até mesmo o surgimento de questões radicais acerca do processo de universalização de valores advindo da sociedade burguesa. A partir daí, ele prossegue acenando em direção à nova ordem comunicativa, em que todos serão iguais e todos serão livres. Nesta ordem, a comunicação não seria mais distorcida por preconceito, por respeito à autoridade, por vaidade ou insegurança. Uma genuína ética comunicativa emergiria, a qual seria responsável por garantir o espírito geral das normas admissíveis e a autonomia dos sujeitos ativos. Esta nova ordem é ocasionada pela adoção de normas com que todos os afetados concordam ou concordariam, sem imposição ao aderirem ou se aderissem, a um processo de formação de vontade de discurso. Concordam ou concordariam? Contrato efetivo ou hipotético? A resposta é imaterial, pois Habermas não está mais escrevendo sobre a comunicação, e seu falso pretexto de estar desenvolvendo uma teoria da linguagem poderia ser descartado sem prejuízo do que ele quer realmente dizer. Ele está tentando definir as condições necessárias para as relações livres e presumivelmente justas, e não para a livre comunicação. Ao enfatizar o consenso, acordo e vontade, Habermas está repetindo, de forma confusa e burocrática, a velha teoria do contrato social. Ao mesmo tempo, seus parênteses disfarçando a distinção real entre contratos efetivos e hipotéticos, a distinção, poderíamos dizer, entre Friedman e House, servem para esconder o furo que faz esta teoria afundar. Ou as pessoas estão legalmente aptas a contratar na presente condição, e neste caso, não poderíamos dizer que elas aceitariam implicitamente a ordem capitalista. Ou elas não possuem esta liberdade, e o critério de identificação da ordem social preferida é dado apenas pelo que as pessoas escolheriam em circunstâncias ideais. Aqui surge o problema. Como definir estas condições sem cair na falácia do petit principe? Mas, para falar a verdade, o nível intelectual de Habermas não abre espaço para esta discussão. Sua teoria de emancipação linguística só lhe interessa na medida em que lhe serve de prelúdio aos seus pensamentos sobre legitimidade, cuja grande maioria não deriva da análise do discurso, mas da sociologia weberiana.
A crise de legitimação no capitalismo tardio, 1973. Habermas argumenta que nessas sociedades estão sofrendo um déficit de legitimidade e não podem ser legitimadas por nenhum dos procedimentos sancionados no pensamento do capitalismo tardio. A linguagem do título é ilustrativa. A deferência ritualística ao marxismo não ocorre nas conclusões dos argumentos de Habermas, pois estas são poucas e mal feitas, mas na linguagem de seus questionamentos. Desde o início, assume-se como pressupostos de que os termos burguês e capitalista tardio são adequados para os fenômenos sociais confrontados, que uma sociedade pode ser caracterizada por suas relações de produção, seu nível de desenvolvimento das forças produtivas, sua ideologia dominante e os seus procedimentos de legitimação de que dispõe. Estas premissas não são questionadas, ou são questionadas à maneira de um inquérito oficial tendencioso, feito por pessoas preocupadas em passar a limpo seus hábitos inextirpáveis. Tendo caído em argumentos circulares, Habermas passa a enfeitá-los com todo e qualquer trecho de teoria com que teve contato nos últimos tempos. Cibernética, antropologia funcionalista, estruturalismo, análise do discurso, todas são apropriadas por conta de seu jargão, o qual é usado para transformar os mórbidos resmungos de Bierkeller nas perguntas de pesquisas da sala de aula. Podem os novos potenciais para o conflito e a apatia, caracterizado pela retirada de motivação e inclinação a protestarem apoiados por subculturas, levar à recusa de executar funções designadas em uma tal escala que possa ameaçar o sistema como um todo. Os grupos que colocam a questão, isso, possivelmente de forma passiva, a realização de importantes funções do sistema, são idênticos aos grupos capazes de ação política consciente em uma situação de crise. É o processo de erosão que pode levar à desintegração das legitimações funcionalmente necessárias de dominação e motivações que conseguem ao mesmo um processo de politização que cria potenciais para a ação. Não desenvolvemos ainda hipóteses suficientemente precisas e testáveis para sermos capazes de responder estas questões empiricamente. Mais uma vez, o estranho reconhecimento da ciência não deve ser levado a sério. Responder questões empiricamente é precisamente não respondê-las da maneira que Habermas exige. É permanecer no lado errado da dicotomia, o lado do comportamento estratégico, no qual tudo é empírico, analítico, objetivo, comportamental e ruim. Assumindo que o que Habermas desenvolveu constitui uma teoria da legitimidade, seu argumento é que a razão instrumental não tem competência para justificar a autoridade do governo. Ver o Estado como um meio para determinado fim é considerá-lo dispensável e, portanto, abandonar a noção de sua necessidade. Este argumento não é novo. Cada um à sua maneira, Hegel, Burke, Oakeshott, mostraram as conexões entre a racionalidade instrumental e a perda do respeito por coisas instruídas. Nossa lealdade ao Estado é tão condicional quanto a nossa lealdade à família, e o Estado não é mais justificável como instrumento de ostentação, de obtenção de objetivos, do que o laço de amor que nos liga aos nossos familiares.
Mas que outra conclusão se pode tirar disto, senão a conservadora, segundo a qual esta lealdade ao que é instituído é um fato dado, do qual parte o criticismo social? E que ela não é condicional, tampouco instrumental, mas uma demonstração de gratidão aos antecedentes a que cada um de nós deve sua vida? É provável que nesta observação sobre a crise de legitimidade advinda do pensamento estratégico, Habermas tenha sido influenciado por um pensador alemão que ousou tirar estas conclusões conservadoras, Arnold Gehlen. Num ensaio relativamente lúcido, Habermas faz um tributo a Gehlen, ainda que criticando seu apego às instituições e a sua substancialidade imitativa. Gehlen tivera a coragem de afirmar aquilo que na Alemanha contemporânea se tornou impronunciável. Seus pensamentos, absorvidos pela maquinaria do burocrata esquerdista, são regurgitados em forma tolerável, apartados das suas conclusões e oferecidos como uma crítica de outra crise capitalista. Além disso tudo, a verdade é que apenas os socialistas tentaram encontrar a legitimidade do governo, identificando suas funções como instrumentos. Apenas o socialismo instalou, no lugar do governo dos homens, aquela administração das coisas, sem face humana, que deve ser julgada pelas regras técnicas da engenharia social. Se há no mundo moderno um déficit de legitimidade, ele é maior ali, onde o socialismo deixou sua marca. Vendo isto, também percebemos que o capitalismo descrito por Habermas não é o tardio, mas o primitivo. Habermas não é um revolucionário apaixonado. Na verdade, ele não é apaixonado por nada. Desde que acordou para as realidades do conflito social, ele só deu apoio aos objetivos democratizantes do movimento estudantil. E um apoio modesto. Ele evita os slogans marxistas, que, ao simplificarem as escolhas, dispensam a sabedoria prudente do burocrata de esquerda e confinam os seus pronunciamentos políticos num apelo generalizado pelo fim do entrecruzamento do ensino e da pesquisa, com o poder e o privilégio dentro e fora da universidade. Apesar disso, ele permite-se a acalentar uma certa esperança de que os estudantes conseguirão derrubar as estruturas opressivas do capitalismo. Ao longo prazo, um protesto estudantil poderia permanentemente destruir a ideologia conquistada e assim derrubar já frágil base de legitimidade do capitalismo avançado, que reside somente na despolitização. O que foi dito até aqui nos basta para perceber que o caráter irresoluto desta exortação e o modo vago e distante em que o ideal de emancipação é descrito não são aspectos acidentais do pensamento de Habermas. E não devemos esperar mais que isto. O establishment de esquerda na Alemanha está perfeitamente ciente de sua posição enquanto elite privilegiada. Ao mesmo tempo que repetem a fastidiosa condenação da tecnocracia, eles sabem do fundo de seu coração que a razão instrumental, escrita por Habermas num dos seus momentos mais cândidos como trabalho, é a condição social de que depende sua oposição. Em última análise, a crítica do comportamento estratégico e a celebração do ato comunicativo não passam de ideologia. A ideologia de uma elite preocupada em desprezar a realidade da indústria moderna e preservar a dignidade de sua posição de classe ociosa. Como qualquer outra ideologia, sua manutenção depende do trabalho de persuasão dos estratos sociais mais baixos. Nesse sentido,
Foi uma jogada inteligente do esquerdista alemão emitir suas proclamações ideológicas na forma burocrática e misturar a elas uma mensagem obscura de emancipação final. O trabalhador e o administrador são assim intimidados pelo pensamento de que o esquerdista é um funcionário público superior, a serviço de sua indústria específica. O esquerdista detém um arquivo em que a verdade foi apreendida e qualquer esclarecimento lhe deve ser solicitado com a mesma paciência que se dispensava aos oficiais da Bürgerliche Gesellschaft. Por sinal, não foi Hegel, o ideólogo desta sociedade burguesa, que identificou os funcionários públicos como sua classe superior? A linguagem marxizante do establishment de esquerda é um exercício de legitimação. O industrial trabalha para sustentar a tranquilidade do campus, ciente de que os sentimentos revolucionários da elite estão aprisionados na sala de espera da teoria crítica e só são liberados em doses inócuas. Indivíduos revolucionários atraídos ao campus são gradativamente neutralizados pelo tédio, nutridos por insights discretos e devolvidos ao mundo saudável das mercadorias com renovado apetite para o trabalho. Sendo assim, o establishment de esquerda não é apenas necessário para a autoimagem espiritual da nova República Alemã, mas para o crescimento industrial do qual esta depende. E é nisto, creio eu, que se situa a explicação do fenômeno de Habermas, um pensador de reputação mundial que ainda nos deve um pensamento original. Continua no próximo capítulo. Não se esqueça, deixe o seu like para chegar a mais pessoas pelo algoritmo. Obrigado pela presença, fiquem com Deus.